capítulo começa quando estava terminando a sessão mediúnica. Aquela sessão que a gente conhece, que tinha sido realizada na Casa Espírita, acabou. Depois de 2 horas, ela acabou. E todo mundo que estava na sessão dos desencarnados, todos os desencarnados presentes, estavam satisfeitíssimos com o resultado que havia tido. No plano carnal, da parte dos encarnados, já não se via a mesma satisfação. Quer dizer, os encarnados se reuniram, fizeram uma sessão mediúnica e depois de 2 horas eles estavam, vamos dizer assim, insatisfeitos com os resultados. Essa insatisfação se deve muito porque a gente quer ver fenômeno. A gente quer ver materialização das coisas, a gente quer ver a coisa acontecendo. E nessa parte não foi uma reunião rica de acontecimentos. Então eles acharam que não tinha sido produtiva. No plano espiritual, a satisfação era imensa, porque eles viram que a reunião tinha sido muito produtiva. O Alexandre e todos os trabalhadores espirituais estavam satisfeitos com a realização da reunião. Havia sido despendido um esforço intenso dos desencarnados e havia sido tratado não só os encarnados ali presentes, como também uma quantidade imensa de desencarnados haviam recebido assistência. E Alexandre, comentando com o André Luiz, fala que tiveram uma noite muito feliz, que haviam tido muito trabalho contra o vampirismo, que é o que enfoca nesse trecho do capítulo que a gente vai fazer. Quantas vezes a gente não vem aqui, né? Às vezes num estudo, às vezes numa palestra, né? A gente entra, escuta, a gente sai com aquela sensação assim, nada de novo. Mal sabe a gente o tanto de coisa que aconteceu no nosso entorno. A gente às vezes não toma consciência disso. Nós que estamos estudando, temos essa obrigação de saber que aqui tem muita coisa funcionando além do nosso estudo. Há muito mais assistência, muito mais coisa está acontecendo. E o fato da gente vir, não é simplesmente a gente vir, escutar e ir embora com o conhecimento que a gente angariou aqui. Nós estamos participando muito mais do que isso. Existe uma troca muito maior de energias entre nós, os desencarnados, os que necessitam de assistência, e na maioria das vezes nós estamos aqui sendo assistidos mesmo. Nós estamos sendo ajudados e muito. Aí Alexandre continua falando. André Luiz fala que o vampirismo era o que preocupava ele. Que ele havia visto bacilos de natureza psíquica, que eram para ele completamente desconhecidos. Ele conhecia os micróbios que a gente conhece aqui no corpo material. Ele não conhecia esses bacilos. Colônias densas e terríveis, e que ele prestou atenção que eles atacavam aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Eles iam naqueles lugares mais delicados do corpo físico e atacavam. A hora que a gente lê isso aí, a gente dá até uma parada, né? Já não basta toda a contaminação física que a gente tem de micróbios e ainda bacilos de natureza psíquica. Mas vamos lá que a gente vai tentar entender o que acontecia. O que era aquilo? O que seriam aqueles agentes? A curiosidade de André Luiz, ainda bem, né? Que ele não pôde conter, porque aí a gente tem os ensinamentos. Alexandre pega e fala para ele: você prestou atenção nos bacilos. Por quê? Porque era o que você convivia na Terra. Ele era um médico. Ele já trazia essa medicina dentro dele. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria
identificado outros aspectos. Cada um na sua área fazendo a identificação. A identificação de André é para a gente muito interessante, porque ele nos trouxe... Isso tudo ele já estava se preparando, se aprofundando para compor toda essa obra que ele veio a compor, né? E Alexandre começa a explicar para André Luiz a respeito dos vampiros. O vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Aquele dos dentinhos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo ela não está errada. Apenas cumpre considerar que, aí vem a definição, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Só que a gente sabe que não é só à noite, né? É o tempo inteiro. Vamos guardar bem a definição. Toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Todo aquele que está usando das possibilidades do outro, usufruindo das possibilidades do outro que não são devidas. E ainda afirmado aqui, ociosa. Quer dizer, as entidades que estão sugando essa energia são entidades que não trabalham para si mesmas, elas utilizam dos outros. Vamos lá. Você não ignora que no ciclo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? A gente tem, cada área do nosso corpo específica tem uma bactéria que pode vir a se desenvolver ali, não é assim que funciona? No plano espiritual acontece da mesma forma. Cada tipo de mazela, cada tipo de vício desenvolve um bacilo psíquico específico que caracteriza aquela deficiência. Cada viciação, cada desvario, cada intemperança, cada um tem os seus micróbios próprios. André, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Todas essas viciações, a cólera, a intemperança, todos os vícios, todos os desvarios, tudo que a gente, vamos colocar assim, todo esse lado que a gente descamba, vai propiciar a contaminação por esses bacilos psíquicos. Cada tipo de desvio com uma característica específica, igual a gente tem um resfriado é um tipo, a gente tem uma gastroenterite é outro tipo de bactéria da mesma forma. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Esse imediatamente me surpreendeu. Então eu vou fazer a colocação aqui, porque a gente às vezes acha que uma falta de controle, uma crise de estresse, que a gente sai e grita com todo mundo e causa aquele transtorno no ambiente. Eu estou citando um exemplo só, a gente viu que pode ser vários, né? Que aquilo ali vai causar um problema para a gente no futuro. Mas não, a hora que a gente tem um desvio de conduta, nós já estamos lesando o nosso corpo espiritual, que vai refletir no nosso corpo físico imediatamente.
Aí a gente pega e fala assim, nossa, mas está tendo tanta doença. Nossa, mas parece que aumentou tanta quantidade. Mas também a gente está vivendo de uma forma que nós estamos criando doença o tempo inteiro. Nós estamos estragando mais o nosso perispírito. E imediatamente o nosso corpo físico vai refletir aquilo que nós estragamos no nosso perispírito. Compreendi onde o instrutor desejava chegar, mas André Luiz ficou cheio de dúvidas. Como que funciona isso? É aquela história, é o ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro? Como que aconteceu isso aí? E André, mas como que são esses processos de ascendência psíquica? É o assédio das forças exteriores que vai dar a afecção, o problema? Ou é a viciação espiritual que vai causar o transtorno? O que aconteceu primeiro? E Alexandre, vindo ao encontro das dúvidas de André, fala: a semeadura, depois a colheita. A gente não estraga o nosso corpo, a gente não adoece sem antes ter provocado um desequilíbrio que permitiu a chegada da doença. Isso é muito interessante porque explica por que em alguns casos a gente vê um surto de uma doença que contamina muitas pessoas, uma grande massa de pessoas que contaminou, e algumas ficam como se tivessem vacinadas. Porque não houve o desequilíbrio. Havia o agente, mas ele não foi assimilado ou não conseguiu se desenvolver naquele ambiente porque não era um ambiente propício. Aí, ó, tá aí o segredo para evitar o vampirismo. Não criar ambiente propício em nós. Se a gente não permitir, nem doente a gente fica. É o que vai acontecer quando os nossos espíritos estiverem numa situação evolutiva melhor. Que isso já está previsto para o planeta. Nós temos muitas doenças no planeta, por quê? Porque nós estamos em condição muito inferior. Então nós permitimos que elas aconteçam dentro de nós. Nós estragamos o nosso corpo perispiritual e ele reflete no nosso corpo físico e nós adoecemos. Nós nos contaminamos mais facilmente, nós desenvolvemos enfermidades devido à nossa invigilância. É por isso que a gente está aqui, para aprender a vigiar, né? A semeadura e depois a colheita. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, antes da doença, existe o ambiente. Criou-se o ambiente, instalou a doença. Se não houvesse sido criado, não haveria a doença, não haveria a contaminação, não haveria o distúrbio. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origens a formas e consequências infinitas de expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Nós temos responsabilidade sobre o que nós lançamos, sobre a energia que nós transmitimos. Porque da mesma forma que se nosso espírito estiver em equilíbrio, nós vamos estar devolvendo ao universo energias positivas, saúde, vibrações boas. Se nós estivermos desequilibrados, nós estaremos desenvolvendo bacilos psíquicos e devolvendo isso para o universo. Nós vamos estar contaminando o nosso derredor. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campos perigosos a germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício
entre companheiros do mesmo nível. Aí, a hora que chega aí, a gente também tem uma dificuldade de compreender. Contágio? Contaminação? De bacilos psíquicos, né? Aí, como Alexandre colocou aqui, desde que a imprevidência, quer dizer, a gente só vai se contaminar se houver a imprevidência ou a necessidade de luta. São as duas situações em que a gente se contagia com bacilos psíquicos. A imprevidência quando nós não estamos trabalhando bem o nosso íntimo e permitimos que a doença se acomode. A necessidade de luta quando existe, pré-existente, a necessidade do nosso karma, da nossa história de passar por aquele determinado problema, por aquela determinada doença, por aquela situação. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E como na medicina terrestre, a identificação que eles fazem das doenças lá é dessa forma, através dessas formas sombrias que cada um traz. Aqui a gente não chega no médico, o médico pega os nossos sintomas e fala assim, ó, você tem isso? Da mesma forma, através do bacilo, das formas que estão, é possível saber qual doença que o espírito ali está tomado, né? Ontem, na hora que eu estava dando uma relembrada no estudo, eu estava assistindo um jornal e eu vi uma reportagem muito interessante. Passou no Jornal da Band, falando da depressão. Não sei se alguém chegou a ver. Não é uma coisa conclusiva, os estudos ainda estão no começo. Mas esses estudos foram realizados porque 1/3, uma quantidade alta, né? 1/3 da população que é submetida a tratamento da depressão com medicamentos não surte efeito. A gente explica fácil isso, né? Mas para a medicina é uma quantidade muito alta. Por que 2/3 da população tomam um medicamento e consegue melhorar da depressão e 1/3 não consegue? A medicina está caminhando nesse sentido, de descobrir por que não faz efeito o medicamento. Fica fácil da gente entender, conhecendo o vampirismo, por que o medicamento da depressão, em muitos casos, não faz efeito. E é interessante esse trabalho que eles estão fazendo, porque eles descobriram uma proteína que identifica a depressão. Então, dentro de alguns anos, com a evolução da pesquisa, nós vamos detectar a depressão através de um exame de sangue, porque existe uma proteína que aumenta na depressão. Por que a gente trouxe isso para cá? Olha, se existe uma proteína que aumenta, sinal que houve uma modificação química dentro do organismo. Essa modificação química, essa variação que aconteceu, propicia o aparecimento do bacilo relacionado àquela doença. Da mesma forma, todas as outras. O sentimento que a gente tem, aquilo que a gente desenvolveu, produz uma variação que propicia o aparecimento ou dessa ou daquela doença. Mas vamos voltar lá no texto. Sei que a sua perplexidade é enorme. O Alexandre falou para ele, a nossa também, né? No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de reincidentes. Nós já estamos aqui cometendo o mesmo erro há muito tempo. Aí Alexandre cita a responsabilidade dos pais terrestres. Com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas. A responsabilidade dos pais, eles são os primeiros a começar a viciar os filhos. Com o quê? Com os hábitos. André Luiz aqui, né, o Alexandre ainda fala, aos 20 anos, a inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim, citando coisas mais daquela época que
vamos colocar assim, na década de 40, quando o livro foi escrito. Mas hoje, se a gente vê essa realidade, está acontecendo assim, né? Com a gente. A gente, para ter sossego, dá um celular para a criança brincar, porque ela fica quietinha. A gente, para passear, pega a criança e leva para um lugar que tem muito consumo, porque aí o excesso de informações distrai. A gente enche a criança de informação e para que ela dê menos trabalho, ocupa mais o tempo dela e acaba criando pessoas extremamente insatisfeitas. Aí fica aí o alerta do Alexandre. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver tendências inferiores. A gente não só desenvolve, a gente cristaliza, porque quando a gente passa muitas encarnações cometendo os mesmos desvios, nós cristalizamos aquilo. Então, a hora que a gente chega aqui para uma reencarnação nova, a gente vem cheio de boa intenção. A hora que chega próximo daquilo que é o motivo da nossa... onde a gente cristalizou, a gente não tem dificuldade de vencer. A gente continua fazendo a mesma coisa. E como a gente passou encarnações inúmeras cristalizando, a gente vai ter que passar várias para conseguir vencer as nossas viciações. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. A gente está amparado o tempo inteiro. Coopera com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes de medicamentos reparadores. Quer dizer, nós estamos constantemente sendo amparados para vencer as nossas viciações. Mas a gente ainda está muito preso. Muitas encarnações que nos deixaram muito cristalizado nesses desvios, nesses erros de conduta, né? Por nossa vez, em despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos da criatura. Se a gente consegue vivenciar uma vida reta, se a gente desencarna em boa situação, se a gente consegue vencer os desvios que a gente já apresentou, quando desencarnar, a gente consegue fazer o quê? Auxiliar aqueles que ainda estão no erro. Mas o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. A morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Na maioria das vezes que a gente desencarna, a gente ainda desencarna numa situação inferior, necessitando buscar alimento espiritual, buscar fluidos densos nos nossos irmãos. A nossa viciação é tão grande, igual nos domínios da mediunidade, tem um caso de obsessão em que um homem desencarnado obsidiava uma mulher. E essa mulher foi inspirada, né, e ela foi buscar auxílio no centro espírita. E foi feito o tratamento do desobsessor, que afastou. A hora que afastou o obsessor, ela não conseguiu ficar sem. Foi ela que foi buscá-lo. Tamanho era a interdependência, a viciação. Ao ponto que, a hora que o obsessor foi afastado, ela sentiu a falta do obsessor. É essa a condição que a gente encontra. Quando a gente é afastado dos nossos vícios, a gente vai buscar, porque a gente sente falta daquela que está cristalizado. A gente fez com que aquilo fizesse parte da gente de tal forma que a gente sente falta. Está aí a nossa evolução. Vencer abandonar isso aí tudo. Absolutamente sem preparo e tendo vivido mais sensações animalizadas do que sentimentos
e pensamentos puros, as criaturas humanas no além-túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo espiritual. A gente desencarna e não consegue seguir adiante. Volta para onde a gente consegue sugar o fluido animal que a gente precisa, né? Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismo, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprios e fortificando as suas antigas ilusões. Quanto mais tempo a gente vai permanecendo nessa viciação, na necessidade desses fluidos carnais, desses fluidos inferiores, mais tempo a gente vai cristalizando, mais o vício vai ficando mais preso dentro da gente. Aos infelizes que caírem em semelhante condição de parasitismo, as lavas que você observou servem de alimento espiritual. A gente desenvolveu um sentimento que provocou uma alteração química no nosso metabolismo, que propiciou o desenvolvimento de um bacilo psíquico. Esse bacilo psíquico é rico, portador de vigoroso magnetismo animal. Esse magnetismo é o que os espíritos desencarnados, em desequilíbrio, precisam para se alimentar, para permanecer na situação que eles estão. Eles necessitam desse magnetismo mais animal. Então, eles se alimentam das lavas que nós criamos. Deus meu, exclamou o André. Deus meu, exclama a gente também. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? A gente escutou tanto isso na adolescência, né? Realmente, o conhecimento faz a gente ter outra visão, é o que nos auxilia mesmo, é o que nos motiva. Porque como a gente tem tanto viciação ainda dentro do nosso espírito, como foram séculos e mais séculos cometendo os erros, cada um num tipo de erro, mas todos nós na mesma situação de, como ele fala aqui, né, perseverando naquele erro, tantas encarnações, né? Nada melhor do que o conhecimento para a gente entender que nós estamos criando alimento para continuar na mesma situação em que a gente... E também temos o Evangelho que nos mostra o caminho de como a gente deixar, de como a gente vencer, de como a gente conseguir passar por cima dos nossos vícios, conseguimos deixar de criar, alterar o nosso corpo perispiritual a tal ponto e modificar essa situação. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos.